Três potências militares, ainda que em escalas bem diferentes, estão envolvidas diretamente no atual conflito no Oriente Médio: Estados Unidos, Israel e Irã. O mais novo capítulo da tensão começou com os ataques norte-americanos e israelenses a diversas cidades do Irã no dia 28 de fevereiro. The United States military began major combat operations in Iran. Mas como o poderio militar desses países se compara? É o que a gente vai te contar nesse vídeo. Os Estados Unidos mantêm as forças armadas mais robustas do mundo, em termos de orçamento e presença global, com uma ampla capacidade naval, aérea e nuclear. Israel, embora territorialmente pequeno, possui uma força altamente tecnologizada, com um forte destaque na defesa aérea e antimísseis. O Irã, por sua vez, investiu de forma consistente em mísseis balísticos e redes de aliados regionais, o que a gente chama de uma capacidade militar assimétrica. É uma estratégia que consiste em desenvolver arsenais de baixo custo, mas de alto impacto, capazes de compensar a inferioridade de suas forças convencionais em comparação com os Estados Unidos e com Israel. O Estadão analisou o poderio militar dos três países com base nos dados da pesquisa Military Balance do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, o IISS, e também com informações do ranking Global Firepower, do jornal The New York Times e da agência Associated Press. Então bora lá para uma análise mais detalhada. O arsenal militar do Irã é caracterizado por uma mistura de equipamentos antigos e tecnologias de produção própria, focando especialmente no que a gente chamou aqui de doutrina de guerra assimétrica. Essa doutrina consiste em uma estratégia militar desenhada para conter o poder de adversários convencionalmente superiores, como os Estados Unidos e Israel, e buscar ali uma dominância regional. Diferente de uma guerra convencional baseada em grandes exércitos e forças aéreas modernas, essa estratégia foca em uma rede de grupos aliados e milícias terroristas, como o caso do Hezbollah e do Hamas, equipados com um armamento de longo alcance para atuar como uma extensão do poder iraniano na região. As tropas do Irã estão divididas entre as forças armadas regulares, geralmente encarregadas de guardar as fronteiras do país e realizar as tarefas militares mais convencionais, e a Guarda Revolucionária Paramilitar, que inclui a Força Quds de elite, responsáveis pelo comando de mísseis estratégicos e de força cibernética. Vamos comparar os três países em números. Os Estados Unidos têm cerca de 1.400.000 militares na ativa, Israel tem cerca de 170 mil e o Irã 610 mil. Quando a gente fala de aeronaves, a discrepância também é enorme. Os Estados Unidos têm 13.032 aviões em sua frota, Israel tem 597 e o Irã 551. Submarinos, Estados Unidos tem 66, Israel tem 5 e o Irã tem 25. Tudo isso tem a ver, claro, com o orçamento de defesa de cada país. Os Estados Unidos têm um gasto anual de 838 bilhões de dólares atualmente, enquanto Israel gasta cerca de 34 bilhões e o Irã 9,2 bilhões em defesa. Juntamente com os grupos terroristas aliados do Irã, acredita-se que as forças convencionais do país tenham sido bastante enfraquecidas pelas operações militares de Israel e dos Estados Unidos na chamada Guerra dos 12 Dias, em 2025. Foi em junho do ano passado, durante a Operação Leão Ascendente, que Israel atingiu instalações nucleares e mísseis balísticos iranianos. Em resposta, o Irã disparou cerca de 550 mísseis balísticos contra Israel. Embora a maioria tenha sido interceptada, os ataques impuseram custos, principalmente ao atingir centros populacionais. O conflito também expõe algumas deficiências na rede de defesa aérea iraniana, amplamente neutralizada nos estágios iniciais da campanha. Ainda assim, o arsenal iraniano de mísseis balísticos é um dos maiores e mais sofisticados do Oriente Médio. Ele inclui modelos com alcance superior a 1.000 quilômetros, capazes de atingir Israel e bases americanas na região, como eles têm feito no conflito atual em países como o Kuwait e o Bahrein. Esse foco do Irã nos drones e nos mísseis começou lá nos anos 80, quando o país entrou em guerra com o Iraque. Era um esforço impulsionado pela falta de acesso do Irã à tecnologia ocidental, que poderia fazer com que Teherã pudesse desenvolver e manter uma força aérea sofisticada. O Irã também afirma possuir um míssil com múltiplas ogivas, conhecido como Khorramshahr, que foi testado pela primeira vez em 2017 e que provavelmente deriva de um míssil norte-coreano, de acordo com um relatório do Projeto de Defesa Antimíssil do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. Segundo esse relatório, a alegação de múltiplas ogivas provavelmente se refere a uma ogiva de submunição e não a uma tecnologia de veículos de reentrada múltipla com alvos independentes. O que isso significa?
Um verdadeiro míssil MIRV permite que ogivas com alvos independentes sejam posicionados em trajetórias independentes do míssil principal, o que não seria o caso do Irã. Mas tudo que envolve o programa nuclear iraniano é cercado de mistério. A gente sabe que o projeto do país avançou muito nos últimos anos e acredita-se que o Irã tenha desenvolvido urânio enriquecido em quantidade suficiente próximo ao grau de pureza necessário para produzir múltiplas armas nucleares em questão de meses, caso assim decida fazer. Mas o Irã ainda precisaria de mais tempo para desenvolver um míssil ou outros meios de armar esses alvos. Tá, e como que Israel se compara ao Irã nesse cenário? Enquanto o Irã aposta nessa doutrina assimétrica com drones e mísseis de longo alcance, Israel utiliza uma das redes de defesa aérea mais sofisticadas do mundo, o Domo de Ferro, apoiado pela presença naval massiva dos Estados Unidos. Para uma nação pequena, Israel tem um contingente considerável de tropas, como a gente já falou aqui, com cerca de 170 mil militares da ativa e outros 400 mil na reserva, segundo informações do Global Firepower. Mas voltando ao Domo de Ferro, ele foi desenvolvido pela Rafael Advanced Defense Systems, com o apoio dos Estados Unidos. O sistema entrou em operação em 2011. Cada unidade rebocada por caminhão dispara mísseis guiados por radar para destruir ameaças de curto alcance, como foguetes, morteiros e drones em pleno ar. Além disso, de acordo com análises do IISS, acredita-se amplamente que Israel possua capacidade nuclear. Os meios de lançamento incluem caças F-15 e F-16, o míssil balístico de médio alcance Jericó 2 e, segundo relatos, submarinos da classe Dolphin Tunning com mísseis de cruzeiro lançados por mísseis balísticos. Por fim, é claro, é bom lembrar, o país conta com um apoio inabalável de uma das maiores potências mundiais, os Estados Unidos. E quais são justamente os recursos militares norte-americanos ali na região? O Comando Central dos Estados Unidos confirmou que um porta-aviões de propulsão nuclear, o navio USS Abraham Lincoln, foi enviado para o Oriente Médio para promover a segurança e a estabilidade regional. Com 333 metros de comprimento, ele utiliza reatores nucleares que permitem operar por décadas sem combustível e atingir velocidades superiores a 56 km por hora. Outros porta-aviões, como o USS Carl Vinson e o USS Nimitz, também foram posicionados na região. Além disso, pelo menos 3 contratorpedeiros capazes de lançar mísseis Tomahawk para ataques terrestres e fornecer defesa antimíssil balístico também fazem parte dessa formação. Em junho de 2025, havia cerca de 40 mil militares americanos no Oriente Médio. Os Estados Unidos ainda operam 8 bases permanentes distribuídas em nações como Bahrein, Catar, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, além de instalações na Turquia e Omã. Diante de todo esse cenário, fica um pouco mais fácil entender as forças que se opõem no conflito atual na região. De um lado, a maior força bélica do mundo, com um aliado estratégico altamente tecnologizado. E de outro, uma potência regional com o maior estoque de mísseis balísticos do Oriente Médio. A gente segue a cobertura dos conflitos. Você pode ler esse e mais conteúdos no nosso site e nas redes sociais do Estadão. Aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube, ative as notificações e assine o Estadão em ofertas.estadão.com.br. Até mais!